Saudações a todas e todos, meu nome é Lucas Nicoletti, também conhecido como Kaframat, e hoje estou aqui mediando algumas lives pela UWB que vão acontecer e serem disponibilizadas entre os dias 20 e 30 de setembro de 2021, pela 14ª Caminhada de Defesa à Liberdade Religiosa. O objetivo dessas transmissões é fortalecer o compromisso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para com a luta pelos direitos e pela laicidade do Estado através da caminhada em defesa da liberdade religiosa, né, na 14ª edição, como dito anteriormente, e atendendo às medidas de segurança e recomendações do afastamento social por conta da pandemia da Covid-19. Mediante esse cenário de pandemia que nós nos encontramos e a importância da caminhada da liberdade religiosa e os seus benefícios para a harmonia, para a paz, para o respeito entre todas as religiões, a União Wicca prontamente aceitou esse desafio para mediar 6 lives nos respectivos temas. Então, o primeiro tema, o papel das religiões pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. Segundo tema, a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso de nosso país. O terceiro tema, que é o tema que será abordado hoje, a importância da UWB junto à defesa de direitos para a comunidade pagã e neopagã no Brasil, o fundamentalismo religioso e seus perigos quanto à liberdade individual, e o quinto tema, terra, útero ou santuário, a importância da natureza e sua preservação para as religiões pagãs, e por último, caça às bruxas no Brasil, colônia e seus possíveis desdobramentos em nossa sociedade atual. Na live de hoje nós contamos com alguns convidados, a sacerdotisa Sonja Reis, que é uma sacerdotisa estrega, geógrafa e pesquisadora das questões de gênero dos povos ciganos e direito das mulheres. Nós temos a bruxa Lígia Amaral, que pratica bruxaria familiar e é escritora de alguns livros, como, por exemplo, A Iniciação às Runas e o Wicca, a Religião dos Bruxos. Nós teremos também a participação da sacerdotisa Tânia Gori, que pratica bruxaria natural e tem graduação em jogos cooperativos, organizadora da Convenção de Bruxas e Magos na vila de Paranapiacaba, em Santo André. Escritora também dos livros Herbologia Mágica e Bruxaria Nacional. E, por último, sacerdote Saulo Gimenez, filósofo e cientista das religiões, ativista e militante social da liberdade, da diversidade religiosa no estado da Paraíba há pelo menos 15 anos. Aproveitamos essa oportunidade, gente, para convidá-los a assistirem todas as lives da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que foram feitas com carinho, seriedade e dedicação por voluntários e pessoas que verdadeiramente dominam os temas abordados. Finalizando, desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa live, ressaltando sempre a necessidade de nos cuidarmos e mantermos todas as medidas de proteção contra a Covid. Tomem vacina, usem máscara e evitem aglomerações. Sem mais delongas, galerinha, vamos rodar a vinheta e subimos o pessoal para a conversa de hoje. Olá, Sonja, Tânia, Lígia, Saulo, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Joia. Tudo na paz, querido. E você, como é que você está? Tudo ótimo, perfeito, perfeito. Gente, eu fiz aqui uma breve apresentação de vocês, dando um pouquinho do histórico, mas, como de praxe, vamos começar com apresentações. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falam da onde vocês estão aqui conosco e qual a ligação que vocês têm com a UWB e seus projetos. Então, vou começar com a Sonja, depois a Tânia, Lígia e, por último, o Saulo. Então, né, falar da ligação. Eu sou a Sonja, eu sou da Estregueria, eu sou a nona do meu bosqueto,
né? Isso na esfregueria quer dizer que eu sou a guardiã da tradição, né? Sou a mais velha do meu distrito. Sou geógrafa por formação acadêmica, pesquisadora em ciências políticas e sou militante. Proibida de falar hoje que eu sou militante, mas tudo bem. Sou pesquisadora social. Está dando eco, né? Deixa eu ajeitar, ver se melhora. Sou pesquisadora social dos povos tradicionais, sou cigana Kalim, de etnia cigana Kalim, e a minha ligação direta com a UWB, exatamente por eu ser militante, nós tivemos alguns problemas aqui, enquanto bruxa, com membros do meu grupo, e um problema particular que eu tive com uma pessoa de um outro estado, e aí eu procurei a UWB. Na época, eu não procurei a UWB para ser minha amiga, né? Para eu fazer parte, para eu representar, eu procurei para brigar com a UWB. Né? Historicamente, sou briguenta. Então, eu procurei a UWB para brigar, para reclamar, que estava apoiando a pessoa, que a pessoa era assim e assado. E daí, em longas noites, conversando com o Og, eu fui conhecendo o trabalho social, o trabalho de justaposição da bruxaria, que era o que eu estava na caverna há muito tempo e eu não conhecia esse trabalho. Então, eu fui conhecendo as pessoas e um belo dia eu fui assim presenteada, né, com a autorização para representar o WB aqui no Maranhão, né, e que me sinto muito honrada com isso. Tem mais som já não, só esse pouquinho mesmo. Tânia, por favor. Boa noite a todos, a todas, né? Meu nome é Tânia Gori, eu sou a idealizadora da Casa de Bruxa aqui em Santo André, São Paulo, né? E o meu sonho sempre foi uma união entre as pessoas que buscam o caminho espiritualista. E há 17 anos atrás, a gente começou com um projeto assim, bem tímido, né, da Convenção de Bruxas e Magos na Vila de Paranapiacaba, uma vila histórica aqui em Santo André, onde tem toda uma história ferroviária, uma vila que foi fundada em 1890 pelos sincreces, né, no auge do desenvolvimento ferroviário no Brasil, e essa vila ela estava um pouco abandonada, esquecida, mas ela tem todo o clima, todo o histórico, né, dos sincreces aqui no Brasil. E a gente começou a fazer a Convenção de Bruxa. O que era a Convenção de Bruxa? Um encontro anual onde a gente tinha como objetivo, tem como objetivo, reunir pessoas de diversos estados, de diversas linhas, e mostrar que a gente pode e a gente deve conviver juntos, né? Esse é o objetivo da convenção. Aí eu fui convidada para fazer parte do Fórum Interreligioso aqui de Santo André, e nesse meio tudo surgiu a possibilidade de participar de uma licitação e conseguir uma casa na Vila de Paranapiacaba para que essa casa aplicasse a Associação Brasileira de Bruxaria. E nisso, né, eu entrei em contato com o OC para parceria, né, porque eu acho que uma associação, o próprio nome já diz, ela não nasce sozinha, ela nasce de associações, porque uma coisa que eu sinto muita falta, né, no nosso meio pacão, às vezes é o acolhimento
entre a gente mesmo, né? Então, conversando com o Ok, tudo, ele entrou assim, falou, não, Tânia, pode contar com a gente, Rio, São Paulo, junto, e aí nasce essa relação Casa Tiprucha, APP, que é a Associação Brasileira, com o TAPRO-P, né? Sou escritora de 4 livros, né? Eu sou pós-graduada em choques cooperativos, sou bacharel contábil, tento de uma profissão de trouxa, mas tento a linha mágica, eu coordeno a Casa Tiprucha e a Convenção Tipruchas e Magos na Vila de Paranapiacaba. Gratidão pelo convite. Perfeito, Tânia. A gratidão é nossa. Lígia, por gentileza, tua vez. Oi, tia. A minha trajetória com a UWB já vem de alguns anos, a convite de Og Sperling, e que é o meu chefinho querido, como eu sempre chamo, é meu chefinho, né? E é uma trajetória muito linda, de união, de amor, de crescimento, com a parceria com a Tânia também, lá na Convenção de Bruxas, onde sempre eu sou convidada e sempre sou muito bem acolhida. E eu sou Lígia Amaral Lima, uma das mais antigas bruxas e esotéricas do Brasil, né? São 42 anos aí de sacerdócio oficial dedicado, mas na verdade esse sacerdócio ele começa lá na infância, né? Com uma nona bruxa, uma estrega também, e toda a versatilidade ao chegar no Brasil, uma nona napolitana mesmo. E aí eu também sou escritora, sou introdutora das runas no Brasil, sou uma bruxa familiar, e o trabalho tem sido feito com muito amor, com muita dedicação, tentando beber de várias vertentes, de vários caldeirões, e harmonizando isso tudo aí, sempre desconstruindo, reconstruindo, e disposta a fazer esse trabalho aqui de unificação na caminhada. Eu estou presente já há alguns anos também, e estou aqui disponível para sorver mais uma vez de outros caldeirões e, se possível, deixar a minha contribuição. Gratidão a todos vocês. Obrigado, Lígia. Saulo, tua vez. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Saulo Gimenez, sou um dos coordenadores do Fórum de Diversidade Religiosa aqui do estado da Paraíba, né? Também sou alto sacerdote Wiccan, presidente da ex-Associação de Covens Bruxos e Neófitos do Brasil, né? E delegado da UWB aqui no estado da Paraíba. Eu acho que eu bebo, como a Sonja, a Tânia e a Lígia, dessa amizade com o Og Sperling e da Ariadne Sperling, que é a esposa dele, né, que é uma fofa. Eu não posso deixar aqui de citar a Ariadne, e que o carinho, né, e o empenho que a gente nota no trabalho deles na UWB foi o que chamou primeiro a atenção, né, do trabalho. Concomitante a isso, né, aqui na Paraíba, a EX tinha um trabalho, tem, na verdade, um trabalho bem sólido com a questão do paganismo, em especial a Wicca. E assim o Og, né, viu o nosso trabalho e fez o convite, né, ao longo desses anos para que a gente fizesse parte da UWB, calhando, né, em ter essa delegação aqui, né. O trabalho que a gente faz, né, quanto não só sacerdote, quanto também ativista e militante em liberdade e diversidade religiosa aqui no estado da Paraíba, é levar a bandeira do paganismo, da bruxaria tradicional e da Wicca, né, para que as pessoas possam quebrar aquele paradigma e achar que a gente é só conto de fada, que a gente é só capa e espada, né? Aqui a gente pelo menos tenta trabalhar mostrando para as outras religiões, as outras expressões religiosas, que a gente não é só isso,
A gente não é só um mito, a gente não é só um conto folclórico, a gente é real, a gente respira, vive, trabalha e merece respeito, né? Então é por isso que a gente acabou se alinhando com a dinâmica da União Wicca do Brasil, né, que tem um trabalho exemplar nesse país, né, não só aqui, né, Og, que deve estar assistindo a gente, mas fora do país também, né? O trabalho da UWB é muito bem visto na Europa, é muito bem visto nos Estados Unidos, e isso demonstra o quanto, né, o paganismo no Brasil, ele vem, como a Tânia falou ainda há pouco, se unindo aos poucos, né? A gente sabe que a gente tem muito caminho ainda para andar, tem muita dificuldade, muita briga de ego, mas com certeza a gente vai trabalhando aos pouquinhos nesse trabalho de formiguinha, levando pedacinho por pedacinho, e hoje a gente está aqui, né? Eu vejo aqui Maranhão, São Paulo. Lígia, eu acho que é do Rio, não é isso, Lígia? Pronto. E aqui a Paraíba juntos, olha só que maravilha, né? Vários estados representados, para vocês verem como a UWB, ela consegue unir esse Brasilzão, né? Então eu me orgulho muito em fazer parte dessa instituição, sabe, que tem essa seriedade, que traz essa preocupação com o paganismo. Então, eu acho que eu fico por aqui, Lucas, para não estender. Sensacional, Saulo, perfeito. E corroborando com essa tua última fala e incorporando na temática da conversa de hoje, né, que é justamente a importância da UWB junto à defesa desses direitos para a comunidade pagã e neopagã. Na visão de vocês, na experiência de vocês, como que vocês veem a UWB atuando, onde ela atua, como ela atua, quais atores sociais estão presentes, sabe? Vocês têm experiências pessoais que poderiam trazer nessa luta, dessa defesa da comunidade pagã em cenário interreligioso? Então eu deixo essa pergunta e vou passando um por um, começando pela Sonja. Me desliguei. Opa! Beleza, então seguimos. Tânia. Eu acompanho o Trapalho Tá Pro P há algum tempo, né, meio de longe, como eu comentei, né, eu sempre acompanhei a linha da defesa, dos trapalhos, dos eventos, é que agora na pandemia acabou tudo ficando mais restrito online, eu até brinquei com o Lucas, né, falando assim que a juventude é muito importante dentro do paganismo, porque a juventude conhece toda essa parte de internet que eu, por exemplo, assim, sou um zero à esquerda. E aí a gente acompanhava mais, né, que bom, Saulo, que bom que eu não sou a única. E aí a gente acompanhava, né, muito Trapalho pelas publicações do Facebook, das reuniões que tinha, e quanto, né, uma coisa que me deixou muito feliz, eu acho que o Ok nem sabe disso, é que, assim, quando surgiu a ideia, né, de eu montar a Associação Brasileira de Bruxaria na Vila de Paranapiacaba, eu fui muito criticada no meio pacão, né, eu recebi muitas críticas, não foi fora do meio, foi dentro do meio. Quando eu abri a convenção, quando eu fiz a convenção também, né, teve bastante crítica e do meio. E aí, o que acontece? A UWP falou assim, o Ok falou assim, não, eu tô junto, a gente faz o acolhimento junto e vamos dar as mãos, porque precisamos desta união, precisamos de mostrar mais a tolerância, né, entre as pessoas, precisamos nos unir mais. Olha que o Saulo falou na apresentação dele, olha a força, né, o TAPRO-P de unir esse Brasil lindo, representantes de vários lugares do Brasil, para estar aqui falando, olha, não voamos de vassoura, né? A bruxaria é uma filosofia, é uma religião séria, onde você encontra com a mãe natureza, onde você tem que ter uma expressão
tento ter esse Brasil, não somos contos de fadas, somos pessoas reais, né? E eu acredito muito no trabalho que a UTAPRIUP está fazendo, e, assim, sou muito grata pelo apoio que eu recebi do OC na hora que a gente falou da Associação Brasileira de Bruxaria na Vila de Paranapiacaba, que para mim, eu acredito que isso é uma vitória muito grande para o meio Pacão, porque foi uma licitação pública para se conseguir um lugar público, para se acolher, para se ter uma associação brasileira de bruxaria, né? Então, a licitação foi em cima deste nome. Então, eu acredito muito que foi uma vitória para todos da bruxaria e do meio Pacão, né? Não vou me estender mais, a Sonja conseguiu entrar, que bom. Perfeito, Tânia, gratidão. Sonja, agora sim, a palavra está contigo. A Lígia, a gente acompanha o trabalho, né, de muitos anos, e eu conheci a Tânia quando eu cheguei como a Universidade de Bruxaria, e a gente viu tanta guerra, tanta luta no meio pagão de ego, né, que para as outras religiões nós acabamos ficando como os vilões da história, como os próprios contos de fada. Eram guerrinhas que a gente, até o ano passado, ainda viu uma pública, né, que entristece muito e enfraquece a luta séria como da UWB. Quando, o ano passado, teve os ataques lá em Belford Roxo, ao centro de estudo, ao Convent, eu tinha um medo muito grande que, de repente, a nossa amiga não pudesse sair na rua e ser atacada por outros pagãos, pelos imensos egos, né? E aí, essa união da Associação Brasileira, em princípio, eu tive um certo medo, a princípio, vai ser igual aquela lá dos anos 2000, né? Aí que todo mundo é muito novinho, Lucas, não lembra, né? Vai ser igual aquela da fundar uma igreja de bruxaria. Vai ser igual aquela que saiu. Não vou fazer parte disso. E o OG, mas a gente conhece o trabalho, a gente conhece o encontro. Não tive como o OG também nenhuma chance ainda de participar por não ter vaga. As 3 vezes que eu fui convidada pelo Calegari e não deu. E aí a gente não teve chance de participar, mas eu conheço a vila, eu conheço o local e conheço todos os livros, né? Todos, da cozinha, da bruxaria até. E daí, quando o Og me falou sobre essa associação, assim como a gente conversou recentemente com o Saulo, sobre o meu outro lado de ciganos, eu disse, olha, eu estou com medo desse negócio aí, né? Eu estou com medo porque é tanta associação que acaba enfraquecendo a UWB. Mas a UWB ela já está sedimentada, virou placa tectônica, né? Chegou e está ali. A geógrafa é assim, né? Virou placa tectônica, está estável e crescente, porque a placa tectônica, né, ela era Pangeia, se dividiu para criar. Então, a UWB ela está se dividindo, mas sem se corromper. Só expande, só cresce. E presente, desde o começo, eu coloquei o peso. A gente fazia os nossos encontros num parque, numa praça. Aqui no bairro onde eu moro, tem uma praça lindíssima, enorme. Ela é quase um parque, mas ela é uma praça. Está bastante abandonada e tal. Nós, quando chegamos, começamos a limpar um local que é meio bosque,
começamos a limpar e começamos a fazer o nosso encontro. Alguns moradores do entorno, eles começaram a ameaçar as meninas quando elas iam chegar, quando ia colocando, Alice colocando nosso altar, colocando as nossas coisas, começaram a ameaçar. E chamaram um dia a polícia, né? E aí eu me apresentei e tal, eu coloquei, olha, a gente tem licença, é a área pública, e é o que a gente tem que estar todo organizado para fazer o encontro. Nós somos da UWB, e está aqui nosso papel. E uma semana depois eu fui chamada ao quartel e recebi do capitão, agora é coronel, eu recebi uma autorização para os encontros de bruxaria, desde que, né, não se depredasse o lugar, não se fizesse uso de drogas, não sei o que, não sei o que. E eu perguntei para ele se ele era o governador ou o prefeito, para me dar uma autorização para um espaço público. Ali a gente teve a certeza absoluta que para sempre a gente ia ter o peso da UWB. E foi uma porta que abriu, assim, uma porta que abriu. Tá? Eu digo que ali foi o nosso divisor de água entre ser reconhecida como a bruxa, que só sou reconhecida como a doida, né? Mas ser reconhecida como uma bruxa que faz parte de uma associação internacional de bruxaria, né? Que está respaldada pela direção, que está respaldada por um setor jurídico. Estou defendendo o meu espaço enquanto religião. Eu não tenho um templo, né? Mas o lugar que eu escolhi, que é aquele bosque, que a gente deixa super limpo, que pode ser usado, que é público, e que foi usado durante anos, até a pandemia, né, vinha estragar tudo, para que a gente fizesse todo o nosso trabalho social, para que a gente fizesse os nossos encontros. Bruxos, não vem muitos, né? Mas vem a criançada para fazer o baú das histórias, onde a gente desmistifica completamente a bruxa da historinha, dos contos, e com o nosso banner lá da UWB, para a gente ser convidada para levar o nosso Soul In, que é da Wicca, né, da estregueria, não, para o shopping e desmistificar o Halloween. Nós fizemos uma festa tão linda no shopping, que o shopping ele resolveu, no ano seguinte, patrocinar essa festa. O Og tem todos esses documentos, tem tudo isso lá na página e tal. Em um ano, nós levamos a festa para o espaço que o shopping nos cedeu. No ano seguinte, o shopping preparou o espaço, preparou os brindes, preparou a mesa, e eu tomei um susto. Quando eu cheguei lá, nós chegamos, eu e 4, né, do meu grupo, com nossos sacos para decorar tudo. O shopping estava lindamente decorado, sem caveira, sem abóbora mortal, sem foice, sem fantasma, sem nada, decorado com os símbolos da bruxaria, né? Com uma placa escrito Papo Mágico. Foi a coisa, assim, impactante para a gente ver aquilo, como que estava decorado. Lígia, então, um pouquinho da experiência que tu tem, como tu enxerga o WB, como o WB atua, uma experiência pessoal, compartilha com nós aí, por favor. A Tânia, inclusive, já me viu usando algumas vezes essa frase, que tem sido a minha busca constante. Quem são os nossos pares, né, Tânia, agora? Quem são os nossos pares? Né? Porque, assim, a bruxaria é famosa pela brigaçada, pela confusão, né? E eu com a Tânia sempre disse isso, olha, Tânia, eu não sou... e até com o Og, eu digo isso, eu sou muito mais intempestiva, muito mais temperamental, tenho essa coisa da matriarca italiana, então eu não consigo ser tão conciliadora assim. E eu acho que tanto com a Tânia, com esse potencial de escorpião dela, né, que sempre
faz essa coisa do renascimento quanto do Og, eu acalmei. Porque, gente, enquanto muitos desses que estão aí bradando, né, estavam lá nas fraldas, eu estava quase apanhando. Eu fui fazer, uma vez, eu e um grupo de amigos, um evento na Casa de Cultura de Campos, dos Goitacazes, interior do Rio, lá na década de 80. Ah, cara, que a gente teve que sair com escolta policial, porque o pessoal da TFP cercou a Casa de Cultura para dar um pau na gente quando a gente saísse. Então, como diz um amigo meu, Fernando Cury, foi a primeira vez que a gente andou de camburão, porque a gente teve que sair de camburão, porque senão não ia conseguir sair. E aí, sabe, depois tem a turma do Harry Potter, né? Então, bruxaria não é nada disso. Bruxaria política, sim, bruxaria movimentação. A Tânia também tomou muito nos peitos para fazer a obra que ela está fazendo, o Og também. Então, embora a minha formação acadêmica seja biologia, seja psicologia, com especialização em meta-análise junguiana, eu nunca consegui ir para o consultório por causa disso. Eu admito que eu sou muito mais quente, que eu sou muito mais ardente do que isso, e aí eu acabei fazendo o quê? Fechando no meu próprio grupo, no meu próprio clã. Fui fechando isso. Cada um tem a sua história, cada um tem seu momento, cada um tem seu passo. A vida do outro é a vida do outro, a mim só compete a minha vida. Mas tudo isso foi medo, tudo isso hoje eu consigo admitir. Foi o medo da crítica, do ataque. Gente, parecia a Ku Klux Klan, aquele povo cercado. Então, isso fez com que eu fechasse no nosso próprio clã. E hoje eu agradeço e honro a presença tanto da Tânia quanto a presença do Og, que fizeram com que eu desmontasse essa rigidez que eu tinha. Até porque, né? Quem são os nossos pares? Só assim que a gente vai descobrir, né? Gratidão. Gratidão, Lígia, gratidão. Saulo, vamos lá, moço. Pouco da experiência, como que a UWB atua, onde atua. Traz um pouco isso para nós, por favor. Eu vejo nas falas aquela velha expressão, ora et labora. Né? Eu acho que todas as pessoas que estão aqui, elas são mais preocupadas na ação do que em estar em exposição nas redes sociais. Né? Pelas falas da Sonja, da Tânia e da Lígia, a gente fica mais fortalecido a cada dia, porque quando você fala, né, o velho texto ora et labora, é que a gente está muito mais preocupado com o sacerdócio, que é o real, que é aquilo que é palpável, tangível, para quem é, né, iniciado, para quem está no caminho, do que você está numa fogueira de vaidades ou numa perseguição, uma patrulha, né, ideológica, uma patrulha de censura, que infelizmente a gente vê no cenário nacional. Né? É muito fácil a gente perseguir os outros. Eu já fui, assim como a Lígia, né, foi, como a Tânia também foi, a Sonja, creio que até você, Lucas, já deva ter também sido perseguido por essa patrulha ideológica, né? Eu lembro sempre o meu tio falando, né? A caravana, os cães ladram e a caravana passa. E é isso que eu dou por introdução no contexto da UWB, né? Nos primórdios, o Og, assim como a Tânia aí falou da Associação Brasileira, foram muito perseguidos. A Ex também foi muito perseguida aqui na Paraíba. Por quê? Porque a gente estava trabalhando. A gente estava fazendo a diferença, está fazendo a diferença, né? Vou até reformar, estamos fazendo a diferença. E isso incomoda, né? Então, essa patrulha persecutória, ela quer, né, dizer que são os únicos,
são aqueles que fazem primeiro, são aqueles que constroem primeiro, mas até está aí, escutando Lígia, já com 50 e quantos anos, Lígia? De estrada? 58? Aí, 58 anos de estrada. Eu me lembro do meu tio me colocando, Lígia, para ir buscar água, quando eu era mais moleque, isso em 1995. E eu desci uma ladeira bem grande para pegar água no rio e botava, não sei se vocês sabem o que é uma canga. Canga é um pedaço de pau em formato, né, para encaixar nas costas com duas latas aquelas latas de tinta. Acho que tem o quê? 15 litros. Eu era um molecote e eu tinha que subir nessa ladeira de volta do rio e 5 horas da manhã, viu? 5 horas da manhã. E quando eu chegava, a primeira coisa que meu tio fazia era despejar na minha frente uma lata d'água todinha que eu tinha pego. E ele dizia, isso é para você aprender que na nossa caminhada, metade do trabalho que a gente tem é desperdiçado porque os outros falam mal, falam coisas que não são entendíveis, e você tem que aprender desde já que metade do que você faz nunca vai ser entendido. E aí ele pegava a outra lata, 5 horas da manhã pegava uma caneca, aí botava na minha cabeça para tomar um banho de manhã. Aí ele fazia, o neófito tem que ter couro de, aí eu botava jacaré. O neófito tem o couro de jacaré. E eu tomava aquele banho e eu ficava, claro, um adolescente, um pré-adolescente, ficava puto com meu tio. Mas eu entendi que aquela água de manhã é aquele nosso trabalho mais árduo. A Sônia falou em pagar boleto, isso também se aplica a isso, é esse trabalho que a gente tem do dia a dia, que resulta, né, no resultado final em que você senta com aquela sensação de dever cumprido no final da jornada, né? E é isso que o WB representa. É essa dinâmica de chegar para a gente e mostrar que o trabalho está sendo bem feito, né? O meu caso, em particular, com a UWB, foi em ver como o OG conseguiu, no Rio de Janeiro, uma capital cosmopolita, né, muito difícil, porque o partidarismo político e essa tentativa, às vezes, das pessoas colocarem brasileiros contra brasileiros, numa polarização eterna, o OG conseguiu, junto com a Jussara, junto com a Ariadne, junto com outros membros da UWB, porque a gente também tem que deixar claro que a UWB não é só o OG, não é só a Ariadne, são vários que constroem, né? Eu estaria aqui sendo leviano em tentar lembrar o nome de todo mundo, vai acabar faltando, então eu vou me concentrar no OG, né? Mas o trabalho que ele fez em abrir, né, junto com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, um espaço para a gente, mostrou que era possível a representatividade. E isso é que me chamou a atenção logo quando eu conheci a UWB. Né? Não foi por conta de encontro, não foi por conta de outras situações, até porque a gente já fazia algumas coisas aqui na Paraíba, né? O Encontro Ica parou na 5ª ou na 6ª edição, se não me falha a memória, por conta justamente que a gente acaba se envolvendo na militância, no ativismo, a gente não tem tempo, às vezes, nem para respirar, né? A gente vivencia demais quando a gente gosta das coisas. E o trabalho que a UWB fez no Rio de Janeiro chamou a atenção dos estados do Nordeste. Encontros de neopaganismo, né, surgiram, né, com essa perspectiva do diálogo interreligioso, do diálogo com as pessoas que não são do meio, para levar um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa história, e essa semente boa é que realmente floresceu, nasceu e floresceu. A UWB tem para mim, eu tenho um carinho muito especial por conta dessa dinâmica, isso me chamou a atenção. E depois, o trabalho deles com relação não só à liberdade, né, religiosa, em garantir para que as pessoas praticassem a bruxaria nas suas mais variadas formas, ou o paganismo em geral, né, como o reconstrucionismo, o Asatru, o Aesi, e por aí vai. A UWB sempre deu esse suporte. Sempre que alguém procurou, estava lá a Jussara, né, junto com os advogados da UWB, dando esse suporte. E isso é o que chama a atenção para um trabalho sério. Ao invés de gastar tempo de picuinha na internet, a UWB estava lá trabalhando. Ora et labora. Vou falar de novo. Enquanto as pessoas estavam se engalfinhando para dizer quem é o primeiro, quem é o único, quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, estava a UWB, ora et labora, trabalhando, construindo políticas públicas,
projetos que foram enviados para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, Assembleia de Deputados, e enquanto as pessoas que hoje elas gostam muito de se pavonear, de holofotes, elas estão aí rosnando, mostrando os dentes para a caravana vai seguindo viagem, sabe? O meu caso em especial foi quando a Ariadne, né, eu acabei esquecendo de citar para vocês, mas eu sou o guardião literário da Biblioteca Branca Dias. É uma biblioteca especializada em livros, manuscritos, revistas, uma biblioteca pública, tá? Ela está acessível ao público, não só o nosso, quanto geral aqui no estado da Paraíba, e também, quiçá, a outros estados, pesquisadores que queiram vir, e ela é voltada à magia, bruxaria, ocultismo, e hoje a gente está, e outros volumes, a gente está contando hoje com quase 12 mil volumes. E a Ariadne Sperli, ela conseguiu contato com a Pagan Federation, e nós conseguimos um livro muito difícil, que ele estava à venda, e nós não conseguimos o contato, e a UWB fez esse contato. A biblioteca daqui, que é pública, que leva o nome de uma bruxa que foi perseguida, né, aqui na capitania de Olinda, Pernambuco, Paraíba, né, e assim, que a Branca Dias, a gente só tem a agradecer, porque se não fosse a Ariadne, esse livro nunca teria chegado para consulta pública. E pesquisadores, né, das ciências das religiões, não só daqui do estado da Paraíba, mas do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais, já vieram aqui na biblioteca para poder acessar esse volume. Para vocês verem que até o resgate histórico, a preocupação com a cultura, a preocupação com a informação de qualidade sendo passada para frente, é o que a UWB tem a oferecer, né? Com isso, a UWB nunca disse para ninguém que nós somos o único no mundo, o único no Brasil que fazemos isso, que temos esse espaço. Não, até porque não são o único, porque, como a Lígia bem lembrou, só ela tem já 50 anos de caminhada, mas outros também já passaram, outros também deixaram a marca, e eles são apagados, porque esse povo não tem o que fazer, ao invés de só estar criticando e tentando desmerecer o trabalho da Tânia, lá em Paranapiacaba. É lindíssimo. Eu conheci a Tânia através das redes sociais, nunca tive contato, estou tendo contato com Tânia hoje, com a Lígia hoje, já li também o livro de Lígia. Fico muito feliz por vocês representarem o paganismo no Brasil, e isso é muito importante, porque se nós não fizermos a nossa parte, se nós não trabalharmos, não levarmos em consideração, né, que quem está vindo agora, quem está nascendo agora, precisa do suporte dos mais antigos, a gente não vai dar a nossa cara a tapa, a gente não vai conseguir construir nada sério, a gente só vai viver sempre no folclore, no misticismo, e naquilo que as pessoas ficam dizendo que a gente faz, né, como a Sonja deixou claro, né, a questão da PM, em dizer, não, mas não usem drogas, como se a bruxaria, no geral, o paganismo no geral, estivesse atrelado a isso. Cuidado para não degradar. Esse conhecimento que a gente tem que passar para frente para os mais jovens, e a UWB faz muito bem isso, sabe? Eu me orgulho muito em ser delegado da UWB aqui na Paraíba e reforçar. Eu acompanho, eu também sou moderador do grupo do WhatsApp, e eu vejo como no WhatsApp a UWB também age, né, nos meios, né, Tânia? A gente é meio... a Sonja também, pelo que eu vi, também é meio difícil com as novas tecnologias, mas a gente vê, por exemplo, o carinho que o grupo... Eu não participo do Telegram, só do WhatsApp, mas se do mesmo jeito que é o WhatsApp é o Telegram, com certeza, quem hoje entra, sai com informação de qualidade. E esse é o trabalho exemplar. O diálogo interreligioso no qual a UWB está inserida é de extrema importância. Os jovens, às vezes, não entendem, eu vejo as postagens nos grupos, e aí você vê uma ou outra pessoa comentar, mas eles não têm ideia de como aquilo é importante, de como sair do armário de vassouras é importante, ser respeitado como tal, porque a Constituição, no seu artigo 5º, nos garante o direito. Só que nós somos apagados e vilipendiados constantemente, porque nunca somos levados a sério, sempre somos folclorizados, mitificados, e o trabalho que a UWB tem feito ao longo desses anos reforça em bater de frente com isso, né? Então eu só me orgulho.
Eu estou rasgando uma seda tão grande que depois o Og vai dizer que até chorei com você falando. E para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Og e a Ariadne presencialmente. Já somos amigos há Og? Uns 10 anos por aí. Já uns 10 anos. E nós não nos conhecemos pessoalmente. Né? Tive a oportunidade quando a HPS Lilith, né, que a Isobel da Lusitânia teve aqui no Nordeste. O Og veio, mas eu não consegui ir para Fortaleza, né? E perdi essa oportunidade de conhecer o Og pessoalmente. Mas, quem sabe, voltando para o Rio de Janeiro, porque eu sou natural do Rio, né, de Nikit City, viu, Lígia? Quando eu chegar aí também vou te dar um abraço. Mas essa, pelo menos, é a experiência que eu tenho com a UWB. Essa seriedade, esse trabalho bem feito e de qualidade. Porque hoje, né, a gente pode bater no peito com orgulho e dizer, somos muito bem representados por uma instituição. Eu não sabia da associação da Tânia, tá, Tânia? Então eu vou fazer esse entre aspas, tá? Porque eu preciso saber também do trabalho. Eu vejo o seu trabalho em Paranapiacaba, mas não sabia que era voltado a uma associação. E eu já posso botar aqui na minha fala de que vocês também representam muito bem, porque o encontro que vocês fazem em Santo André é lindo. Lindo, 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 maravilhoso, viu? Não tem uma rasura ao que vocês fazem, porque a forma como vocês apresentam, a forma como vocês deixam bem explicado como é feito o encontro, desmistifica, traz luz e faz com que realmente esse reforço positivo à nossa religião ele seja bem feito. Então, vocês estão de parabéns. Viu? Mas, Lucas, eu vou ficar por aqui, que senão vai, né? Eu falo igual, mais que o homem da cobra. Sensacional, Saulo. Gratidão pela resposta. Posso fazer só uma colocação? Pode, Lígia. À vontade. A palavra está contigo. O paganismo é a religião dos antigos. Então, outra frase minha, a religião dos antigos honra os seus antigos. É coerência, não é hierarquia, é coerência. Eu tomo muito cuidado com a expressão ego, gente, porque ego, para mim, é como o conceito foi criado mesmo por Freud. E eu acho que, assim, ego não é vaidade, ego é estrutura de personalidade. E todos nós precisamos, porque se nós ficarmos sem ego, ficamos como? Psicotizados, porque entramos em cisão. Então, assim, uma coisa é vaidade, para mim, essa é a minha verdade, enquanto psicóloga, outra coisa é ego. Ele faz parte de uma estrutura de personalidade, onde entra o superego, onde entra o id, tá? Então, eu tenho muito cuidado e nunca uso esse termo fora desse conceito que ele foi criado mesmo, psicanalítico, né? E bate palma para ego, vamos ter ego mesmo. O que a gente não pode é alimentá-lo com essa vaidade, a gente tem que dissociar isso daí. Perfeito, Lígia, Saulo, Tânia, Sonja. Agradeço de coração a presença de vocês hoje aqui nessa noite, nesse debate, nessa conversa, pela 14ª caminhada em defesa da liberdade religiosa. E lembrando o pessoal que está assistindo que esse projeto de lives, essas 6 lives que a gente está fazendo, é promovido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa em parceria com o CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, junto com a UWB e outros parceiros e outras instituições do segmento religioso que compõem a comissão. Então fica meu agradecimento sincero a todos que estiveram aqui presentes hoje à noite e vamos nos despedindo. Até a próxima.